Bom, pessoal, eu fiz a medição aqui dos sensores. Este é o primeiro que aquece. Ele, sem estar instalado, ele está medindo 1.300 ohms. O que fica atrás, ele está medindo 24 ohms. Lembrando, pessoal, que essas duas pontinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tanto essa como essa e essas duas aqui, é onde aceita pegar estanho quando for fazer a soldagem, tá? E tem que fazer com muito cuidado, porque isso aqui ele é tão fino como uma casca de ovo, ou até menos que uma casca de ovo. Então todo cuidado é pouco para não quebrar na hora de instalar. Esses 24 ohms que está acusando aqui, na verdade, as ponteiras unidas elas estão dando 18 ohms. Então esse sensor, depois de instalado, ele vai dar uma média de 10 ohms nessa daqui, que está marcando 24, vai dar uma média de 10 lá no sensor já instalado. E esse aqui, depois de instalado, vai cair para uma média de 500 ohms. Só que é assim, pessoal, lá no próprio sensor, tem mais um sensor NTC que está instalado lá no sensor. Depois que eu mostrar a montagem, eu vou explicar para o pessoal sobre isso. E o que acontece? Esses sensores, eles estão interligados, tá? E por eles estarem interligados, o que acontece? Depois de instalados, eles mudam as medidas, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui no sensor, eu vou colocar o dedo em cima deles para ele aquecer um pouco. E vou fazer a medição de novo para mostrar para vocês como ficou a variação aqui, tá bom? Bom, eu aqueci um prato aqui um pouco na chama do fogo. Tá marcando 42 graus, 45 graus. Então agora eu vou colocar o sensor aqui em cima e ver com o multímetro e marcar a diferença que vai dar em ohms. Bom, pessoal, eu medi aqui, tá? Ó, os sensores estão em torno de 42 graus. O sensor que aquece mais, ele a 42 graus ele chegou a 1.400 ohms em média. E já o outro aqui, ele dá uma variação muito rápida. Ele abaixa muito rápido. Ele sobe e abaixa muito rápido. Então esse daqui eu não vou nem considerar muito a variação dele. Mas esse aqui é o que varia mais. Ele aumenta bastante a resistência quando dá aquecimento. Em breve eu vou fazer a soldagem desses sensores aqui. Relembrando mais uma vez, pessoal, isso aqui só dá para soldar de um lado, tá? Quem vai soldar esse sensor tem que ter um ferro de solda com a ponta bem fina, não pode soldar em alta temperatura, tá? Tem que fazer o teste, tem que ser muito rápido. Já tem que colocar o estanho com fluxo de solda direitinho aqui para pontear. Vai pontear o estanho aqui nos dois. Eles só vão pegar a solda de um lado só. Quanto menos aquecer esse sensor aqui com a solda, menos risco tem de estragar o sensor antes de fazer ele ficar instalado. E o pior problema de todos é a questão do perigo de quebrar o sensor, tá? Ele quebra com muita facilidade se não souber manusear ele no local. Eu vou ver se eu dou algumas dicas na hora de soldar e também vou ter que contar com um pouco de sorte, tá? Porque esse serviço manual aqui é um serviço complicado de fazer. Essas empresas eles fazem isso aqui tudo nas máquinas, as máquinas são mais do que milimetricamente reguladas para fazer as soldagens disso aqui, tudo com
temperatura já pré-programada. Então, eu vou fazer isso manual. Espero ter um bom resultado. Por enquanto é isso neste vídeo. Depois, quando eu for desmontar o carro e tirar o sensor lá, tirar os sensores NTC que estão instalados lá, eu instalei um de 10 ohms para substituir o menor, que é de 10, que ele tem que dar 10 ohms depois de instalado. E o outro que está lá, que substitui esse de 1.300 ohms, é 1.300 ohms NTC, estando fora do sensor lá instalado. Não esqueçam disso. Só de instalar ele já baixa essa resistência aqui sem estar nem em uso. Depois eu vou medir isso também para vocês verem. Então, e os sensores que eu instalei lá, eu coloquei dois de 1K, que eles simbolizam os 500 ohms, que depois, quando eu instalar esse de vidro, eles vão baixar a resistência em série também. Então, esses de 1K aqui, sozinho não dá certo para instalar. Aí eu instalei dois para chegar a algo em torno lá de pelo menos 700 ohms de resistência. Mas, pessoal, o carro tá carbonizando muito, tá? Fica um cheiro ruim. E ele também entra em modo de proteção quando eu pego estrada, principalmente. Isso é muito perigoso, incômodo. Às vezes você está na estrada no escuro à noite, o carro entra em modo de proteção e não dá certo. Então eu vou fazer essa instalação corretamente. Eu estou procurando repassar os padrões aqui para quem está com esse tipo de problema, porque eu não achei nenhum vídeo que tente explicar da melhor forma possível os parâmetros dos sensores e como vocês vão ter que instalar ele direitinho. Eu vou procurar explicar da melhor forma possível. Espero que tudo isso ajude vocês. Mais uma vez vou mostrar aqui qual é o sensor. Ó. O sensor é esse aqui, ó. Per Airflow Resistor. Heater for inside of Eco Airflow. W-meter RHIRT glass. Sensor for Mercedes I-Classes. W168. Eu falei um pouco inglês e um pouco português. Um pouco de inglês baiano e um pouco de português inglesado. Mas deu para entender. É isso aí.